força da união, seguindo o mesmo caminho. Sabemos que somos um time de campeões. BNI Brasil bate forte em nossos corações. Oh, Givers Game pelo mundo eu vou. Oh, BNI Brasil eu sou. We were straight of the union, walking in the same direction. We know that we are a team of champions. Together you and I, we are the BNI. Oh, BNI, this is another world. Oh, people stand here and around the world. Oh, BNI, this is another world. Oh, people stand here and around the world. You and I, BNI, changing the way the world does business. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Pode Contar Histórias Reais de Sucesso BNI. Eu sou Adelaide Maia Conduta, diretora executiva da Mesorregião de Itapetininga e também da região metropolitana de João Pessoa, gravando em Florianópolis e deixando aqui a minha eterna gratidão a Sidônia, diretora executiva de Florianópolis, que nos cedeu com tanto carinho os seus membros. Recebendo aqui agora conosco Bárbara Castro. Ela vem falar um pouquinho da história dela no BNI, contar, dividir com a gente, já que a ideia desse podcast é fazer com que as pessoas cada vez mais possam entender o que é o BNI. Obrigada, Bárbara, por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade. Me conta um pouquinho, Bárbara, como foi o convite para entrar no BNI? Certo, eu recebi o convite 2 vezes. Eu sempre gosto de contar essa história, porque a primeira vez me soou muito estranho o convite. Então, era algo assim, às 6h30 da manhã, um encontro de empresários. Mas onde que se encontra? Depende, às vezes é num hotel, às vezes... Daí eu falei, estranho, não sei se eu quero participar. E aí, depois, o segundo convite veio numa participação minha, numa palestra pelo Sebrae. E aí, uma participante do evento, ela veio me falar sobre um grupo de networking. Ela falou, eu acho que tu tem muito perfil, tu gostaria de conhecer? Aí ela falou, mais ou menos, mas ela não falou exatamente do que se tratava. Tá. Aí ela me convidou para a primeira reunião que eu, de fato, participei. Então, eu participei de uma reunião, de um evento BNI, não entrei naquela oportunidade. Depois eu tive um segundo contato com um membro do mesmo grupo, ele me convidou novamente. Aí eu participei nesse segundo encontro e aí eu acabei me tornando membro ali naquela oportunidade. Então, logo de começo, você achou estranho? Primeira coisa foi o horário, né? Eu falei 6h30 da manhã, muito cedo. Depois, hoje, tá super integrado na minha rotina. Mas num primeiro momento me soou muito estranho ali as pessoas se reunirem às 6h30 da manhã para fazer negócios. Quando você convida alguém hoje, já membro do BNI, né? Você já vai convidar alguém para ir para a tua reunião. E a pessoa fala do horário. O que é que você fala para ela? Eu sempre falo que o horário de 6h30 da manhã é para que não afete a rotina. Então, você acorda às vezes... Se você não acorda cedo, você tem uma oportunidade de acordar mais cedo naquele dia, participar de um evento de negócios e depois dar continuidade à sua rotina. E se você já acorda cedo, só vai mudar um pouquinho, porque vai começar participando de um evento de negócios, ao invés de estar fazendo outra atividade, né? É. Então, eu sempre convido. Mas tem aquelas pessoas que são resistentes ao horário das 6h30 da manhã. Então, sempre que tem um outro tipo de evento, uma reunião festiva, então, na semana passada, nós tivemos o aniversário de 2 anos do meu grupo, então foi num horário diferente. Aí eu acabo convidando essas pessoas que têm dificuldade para o horário das 6h30 da manhã. É engraçado como a gente encontra algumas pessoas que falam sobre esse horário, né? Sobre a dificuldade de participar às 6h30 da manhã. Mas aí eu sempre faço a reflexão com a pessoa. Se fosse às 10 da manhã, toda semana, você poderia participar? Não. Quem pode? Exato. Né? Tem que desmarcar toda uma agenda, por exemplo, no horário das 10 horas da manhã. Isso, no meio do amanhã. Exatamente. E outra que a gente precisa ver desse horário cedo. E a gente fala, eu falo porque eu já tenho equipes que são noturnas. Quando você tem uma equipe que começa às 6h30 da manhã, se acontecer alguma intercorrência, normalmente é uma intercorrência médica. Da Exato. madrugada.
Mas à tarde, quando você vai para uma reunião à noite, se você pegar um trânsito maior, você fica no meio do caminho. Se você tem um cliente que você começou a atender 4h30 da tarde e essa reunião se estendeu, você vai chegar atrasado na sua reunião. Exatamente. Então, são outros desafios, Exato. né? Uhum. Me conta por que BNI? Certo. Então, quando eu entrei para o BNI, eu tinha um objetivo muito claro para mim, que é a questão do se tornar referência, né? Então, o meu objetivo era esse. Eu queria eu quero ainda, né? Porque é contínuo, mas eu quero me tornar referência na minha área de atuação, que é a fisioterapia ortopédica, tratamento de pessoas com dor. Né? Então, esse é o meu público-alvo, é sobre isso que eu falo dentro do BNI. E eu sei, eu sempre digo que eu sei o potencial que eu tenho para ajudar essas pessoas. Então, eu quero que o maior número de pessoas saiba sobre isso. E eu vi no BNI a oportunidade de me tornar referência, eu ainda estava falando sobre isso essa semana. Porque hoje, dentro da nossa regional, quando alguém fala que tem dor ou precisa de fisioterapia, é o meu nome que as pessoas referenciam. Então, eu acho que eu tô perto de chegar no meu objetivo. Que bom. Mas você quando começa a falar, sabe o que vem na minha cabeça? É que você é especialista. Isso. Veja, você quando fala, você fala em dor ortopédica, né? E quanto mais especialistas somos, Sim. mais seremos lembrados. Algumas pessoas não entendem por que a gente divide, né, dentro do BNI, uma equipe por especialistas, né? Alguns chamam cadeira bloqueada, especialidade bloqueada, mas é exatamente por isso, porque seu nome ele vem na cabeça dessas pessoas porque você é um especialista. Exato. Então, eles entenderam já que na hora que eu ouvi falar em dor ortopédico, vai vir o nome da Bárbara. Exatamente. E você não é generalista, o que a gente chama, né? Que às vezes eu tenho uma dificuldade quando é clínica médica ou odontológica. Porque normalmente o dentista vai dizer, mas na minha clínica eu faço tudo. Sim. Mas eu preciso da tua especialidade dentro do BNI, né? Não, mas eu faço tudo. Tá, mas a gente precisa dentro do BNI falar em especialidades. E por isso aí eu falo, se você consegue passar essa visão que você conseguiu passar aqui na regional, que é a de eu sou especialista em uma coisa específica, a chance de você ter retorno é muito maior. Sim, eu percebo isso. E até uma pessoa veio me abordar esses dias falando, daqui a pouco vão te falar que você não pode mais. Enfim, argumentando que eu não posso falar sobre fisioterapia. Aí eu falei, mas como que eu não vou falar sobre fisioterapia se eu sempre falei sobre fisioterapia e dor? Na minha clínica, tenho outras especialidades. Mas dentro do BNI, eu escolhi que todo mundo me conhecesse para tratamento de dor. Porque eu falo, eu sou excelente tratando dor. Trato outras coisas? Trato outras coisas. Mas eu sou excelente tratando pessoas que têm dor. E certamente isso ficou na cabeça de quem ouviu você. E aí, por isso que na hora que eles estão em outros lugares, com outras pessoas, e eles escutam a palavra dor, eles vão lembrar. Sim. Então, a importância de vocês, quando entrar no BNI, você fazer esse tipo de direcionamento, né? No que é que eu sou muito bom? Então, vai ser sobre isso que eu vou falar toda a reunião. Porque eu me torno uma referência, escalono o meu negócio e consigo ficar mais conhecida naquilo que eu faço. Fantástico. Isso, exatamente. E assim, eu tenho, né, como eu falei, outras especialidades dentro da clínica, mas a palavra dor, a característica, o problema que eu resolvo é o que traz as pessoas até mim. Depois eu resolvo de que maneira isso vai ser tratado. Eu não sou conhecida pelo recurso que eu uso. Eu sou conhecida pelo problema que eu resolvo. Então, até isso é uma coisa que eu costumo orientar ali os novos membros. Boa. Qual problema você resolve? Porque é por isso que a gente vai te referenciar. Não é pela técnica que você usa, não é pelo serviço que você presta, é pelo problema que você resolve. Porque, geralmente, quando alguém me pede uma indicação, é para resolver um problema, é para resolver, no meu caso, é dor, literalmente dor, né? Sim, ninguém quer ficar com dor. Exatamente, não deve, né? Eu sempre digo, não quero ver ninguém com dor. Só se for dor de exercício, daí eu digo que é uma dor boa. Que vai passar. Exatamente. Né? Essa dor é para ficar melhor. A gente fala muito dentro do BNI dos valores que a gente tem, né? Toda reunião a gente escuta falar dos 7 valores. Lá 1 ano e quase 2 anos atrás, Sim. quando você viu, né, uma reunião, você pensou em entrar,
qual foi o valor que ali fez com que você se interessasse pelo BNI? Certo. Quando eu entrei, o que me chamou a atenção foi a questão da metodologia e da aprendizagem contínua. Eu digo que eu sou uma pessoa que eu posso até não saber fazer alguma coisa, mas eu posso aprender. E eu falo que eu não sabia fazer networking, mas eu queria aprender. Então, quando eu vi dentro do BNI a oportunidade de fazer networking de uma maneira profissional, foi isso que brilhou meu olho e fez com que eu me tornasse membro, além da possibilidade de me tornar referência na minha área de atuação. Hoje, esse é o mesmo valor que faz com que você permaneça dentro do BNI? Hoje é a atitude positiva. Então, eu sempre falo que hoje eu acho que é o valor que mais me representa. E eu digo que a atitude positiva não é viver no mundo da fantasia e achar que tudo é maravilhoso. Sim. Mas eu digo que é olhar para a situação e pensar o que eu posso tirar de bom disso. De que maneira eu posso transformar essa situação num aprendizado ou em algo positivo e tirar o melhor dessa situação para minha vida e trazer um resultado. Sim, você sabe que tem uma coisa que eu gosto de falar muito, é que a atitude positiva não é pensamento positivo, Isso. não é good vibes. Isso. Pensamento positivo é uma coisa, atitude positiva é outra. Às vezes elas andam em conjunto e às vezes não. Isso. Então, o pensamento, você pode ter o que você quiser. Mas a atitude dentro do BNI, ela precisa ser positiva. Isso. Embora o seu pensamento não seja. Então, às vezes, não acontece, aqui no Brasil a gente sabe que isso não acontece, é só nas equipes lá do Himalaia, né? Um membro quer matar o outro, porque está chateado com o outro, né? Você pode até pensar nisso. Mas a atitude que você vai ter perante o problema, essa precisa ser positiva, embora o pensamento não esteja positivo nesse momento. E é bom porque eles entendem que é isso aí, é muito mais da ação do que daquilo que vai na nossa cabeça. Porque se a gente bate muito nessa tecla do pensamento positivo, as pessoas que passam por nós ficam achando, quer dizer que lá você vai às 6h30 da manhã e está todo mundo lá. Como que vocês são felizes às 6h30 da manhã? Eu já tive esse tipo de pergunta. Pra mim, é verdade que vocês são felizes às 6h30 da manhã? Aí eu respiro fundo e falo, veja, é verdade que se criou um hábito. E desse hábito, a gente cria relacionamentos. E desses relacionamentos, você cria uma ambiência. Então, você está num lugar em que você se sente confortável. E por isso, sim, estamos felizes às 6h30 da manhã. Sim. Mas nem sempre é fácil, né? Porque as pessoas confundem o pensamento positivo com a atitude positiva. Sim. Me conta um pouquinho, Bárbara, de como foi ser vice-presidente, ser presidente, como foi essa transição, como foi esse convite. Certo. Primeiro foi vice-presidente. Isso. E como foi esse primeiro convite? Eu falo que eu amei ser vice-presidente. Eu sou uma pessoa muito do contato com pessoas. Então, como vice-presidente, o que eu mais fazia era estar em contato com os membros do meu grupo. Então, eu me aproximei muito das pessoas como vice-presidente. E eu amei. Quando eu estava na vice-presidência, a gente teve um evento que foi a festa de 1 ano do grupo. E algumas pessoas, assim, durante a minha apresentação, depois, na parte do networking final, vieram me chamar e falaram, nossa, tu precisa ser a próxima presidente do grupo. Eu falei, não, eu tô feliz como vice-presidente, não pensava em ficar mais do que 6 meses também no trio de liderança. Mas, quando veio a troca, eu recebi o convite e falou, não, eu não aceito outra pessoa se não for você, né? Então, eu fiquei feliz com a responsabilidade, né? Com a confiança, mas também um pouco apreensiva com a responsabilidade. Falei, bom, mas eu posso escolher os outros 2 membros que vão ficar comigo? Ela falou, tu pode sugerir, tu não pode decidir. Aí eu falei, não, mas para eu assumir, eu gostaria que eu tivesse esse vice-presidente e esse secretário tesoureiro. E aí ele falou, bom, eu vou levar esses nomes, mas junto com outros nomes, e se der tudo certo, pode ser. Eu falei, bom, se não forem eles, eu não quero, porque eu confio muito nessas pessoas e eu quero seguir com eles. No fim das contas, eu não decidi, mas deu tudo certo e eu assumi com aquele trio de liderança que eu tinha sugerido. E foi muito bom, mas como presidente foi bem desafiador, porque eu já não podia estar tão próxima das pessoas como eu estava na vice-presidência, né? Então, o presidente ele tem que se isolar um pouco mais das situações de conflito. E eu sou muito a pessoa que eu digo que eu chego
para conversar, assim, e eu consigo resolver as coisas. Na amizade, na conversinha, eu sempre conseguia solucionar os conflitos quando eu estava na vice-presidência. Na presidência eu tive que ficar um pouquinho de fora disso, e no início foi a parte mais desafiadora. Mas no fim das contas eu gostei muito de ser presidente, principalmente porque a parte das ideias, né? Então o presidente ele pode sugerir mais ali para o diretor e para o embaixador. E eu acabei trazendo bastante essa parte das ideias, que é uma outra coisa que tem muito forte em mim, assim, né? A criatividade. Então, foi muito bom também para desenvolver isso. E muitas estratégias que eu usei ali no trio de liderança para o BNI, eu também coloquei em prática na minha empresa com a minha equipe. Tipo o quê? Me conta. A parte do engajamento da equipe, né? Então, estratégias para o engajamento da equipe e até dessas estratégias do engajamento da equipe surgiu esse meu produto novo que eu estou lançando através, né, tentando emplacar através do BNI, que é o meu aplicativo de saúde ocupacional. Mas pensando nessas estratégias de engajamento, de propor ali para a equipe atividades. Então, algumas atividades que eu acabava propondo dentro do grupo BNI, eu também levava para minha empresa e para propor para minha equipe ali de colaboradores, de fisioterapeutas, né? Então, estratégias para a gente crescer como grupo, né? Tanto como membros. Então, a gente fez alguns games dentro do grupo enquanto eu estava como presidente. E isso foi muito legal porque refletiu na performance da equipe. Então, nós tínhamos falando de semáforo, né? Nós tínhamos um semáforo ali que estava com mais membros no amarelo, digamos que 50% dos membros no amarelo e vermelho, e 50%, um pouquinho mais de 50%, na verdade, no verde. A gente engajou a equipe, a gente foi para 90% dos membros no verde e no amarelo. Olha só. E uma pequena ali, 10% no vermelho e no cinza. Então, foram estratégias que deram resultado no engajamento, principalmente. E engajamento melhora a performance dos membros, melhora o resultado do grupo. Sim. Para quem está nos ouvindo, semáforo é algo que a gente utiliza para que a gente possa entender onde o membro está com relação à metodologia. É claro que a gente ranqueia isso, né? De acordo com a quantidade de membros naquela equipe, mas muito mais do que ser o número 1, o 2, o 3, o 4, é passar para o diretor executivo, passar para o diretor consultor, passar para a equipe a ideia de quanto que o membro já se apropriou da metodologia. Então, quando ele está no verde, significa muito provavelmente que ele já é um membro que entende a metodologia. No amarelo, ele começa a entender a metodologia. No vermelho, ele ainda está um pouco perdido. No cinza, ele provavelmente acabou de chegar. Então, só para que vocês entendam, quando a gente usa semáforo, é só e simplesmente apenas uma forma de a gente metrificar o que cada membro faz. Mas me fala você, quanto que você acha, você já foi vice-presidente, já foi presidente, qual é a importância do semáforo para uma equipe? Então, eu sempre, quando eu era vice-presidente, eu apresentava esse dado, eu falava, o semáforo ele não é uma competição. Eu gosto de usar ele como um termômetro do quão aquecido você está na metodologia. Então, quanto maior o número de membros no verde, principalmente, e no amarelo, porque no amarelo a gente tem uma transição, ou a pessoa sobe ou a pessoa desce, né? Mas quanto maior o número, maior o engajamento. Eu penso sempre em engajamento. E o que é o engajamento? O quanto aquelas pessoas estão dispostas a seguir ali naqueles valores do BNI, principalmente ali no Givers Gain, que é o quê? Contribuir. Porque o semáforo nada mais é do que mostrar o quanto você está se dedicando para fazer o básico, que é o quê? Fazer reuniões de 1 a 1, que é conhecer os seus colegas e falar sobre o seu negócio. Sim. Passar referências, que é fazer indicações, e aí a gente sempre fala que quanto mais quentes essas indicações, melhor, porque não adianta passar 80 leads frios, né? Então, é melhor investir na qualidade dessas referências, levar convidados, porque isso aquece e movimenta o grupo, e a consequência disso tudo é gerar o PNF, dinheiro no bolso, que é o que todo mundo que entra para uma rede de networking está buscando, né? Seja, de fato, só fazer negócio, seja ser mais conhecido, mas todo mundo tem esse objetivo em comum, que é lucrar mais, aumentar a performance dos seus negócios. Sim, a gente fala que quando a gente entrevista
esses membros no começo para entrar para uma equipe, seja em formação, seja uma equipe ativa, mas o membro, quando ele está entrando, a visão dele é aumentar a lucratividade da sua empresa. Sim. Essa é a visão. Mas sabe o que é interessante, Bárbara? Que quando ele renova, ele já não responde isso como sendo primordial. Sim. Ele responde, entre muitas coisas, ele fala, aqui eu fiz amigos, aqui eu encontrei apoio e suporte, aqui eu não fiquei mais sozinho, aqui eu entendi a importância de continuar estudando. Sim. Então, é muito gratificante a gente acompanhar esse membro, né? Quando ele entra, e é muito engraçado porque a gente escuta o discurso, a gente já está acostumado com o discurso, né? Do que eu entendi que aqui é uma rede de contato e eu sei que se eu tiver bem socializado, eu vou conseguir aumentar as coisas na minha empresa, né? E a gente recebe esse discurso muito bem. E a gente pensa na hora, daqui a um ano a gente volta a conversar e vamos ver o que é que já mudou aí nessa cabecinha. E aí, depois de um ano, quando a gente volta a conversar com essas pessoas, Adelaide, eu não tinha ideia do que era o BNI. É muito do que a gente escuta, sabe? E é por isso que eu falo, o podcast, ele é um pouco para trazer as pessoas para perto. Para quem nunca ouviu falar. Mas é para quem já até ouviu falar e já foi para uma reunião ter ideia do que é. Sim. Um pouco mais. Porque ir para eu falo, quando a gente não conhece, você vai para uma reunião do BNI, você não sai de lá sabendo, né? Você sai, opa, eu acho que aquilo ali é um negócio legal. Sim. Se conseguir entender. Porque às vezes as pessoas vão, Adelaide, não conseguir, principalmente numa equipe ativa, que é uma pauta a ser seguida. Exato. Diferente do grupo de formação, onde a gente usa mais a didática, de explicar, né? Mas é muito interessante ver essa evolução dos membros. Quando você me fala que participou do VP, foi vice-presidente, presidente, é interessante a dedicação que os membros se predispõem a ter. Sim. Você acredita que essa sua visibilidade em sendo, né, em estando como vice-presidente, em estando como presidente, ela ajudou de alguma forma a sua empresa? Sim, principalmente como eu falei, pela aproximação, né? Eu me tornei muito mais próxima dos membros do meu grupo, não só do meu grupo, lógico, porque acaba tendo uma integração maior com os outros grupos, né? Por causa, então, tem os eventos, né? Mas a parte de estar no trio de liderança me aproximou muito mais, principalmente a vice-presidência dos membros, porque eu me tornei uma pessoa de confiança para eles. Então, eu era a pessoa que todo mundo corria quando alguma coisa acontecia. E aí, a forma também como eu acredito que isso também eu soube fazer muito bem, mas a forma como eu acolhia essas pessoas, né? Então, também fez diferença, né? No resultado que eu tive. Mas, com certeza, assim, de resultados para minha empresa, eles aumentaram depois que eu entrei para o trio de liderança, com certeza. Eu pergunto, Bárbara, porque muita gente já passou nesse podcast e, sendo trio de liderança, é fato e notório que eles falam que os negócios a níveis financeiros, né, aumentaram quando eles foram trio de liderança. Sim, mas eu não atribuo ao fato de estar no trio de liderança. Eu atribuo a essa aproximação que eu tive. Então, talvez se eu não tivesse conduzido da maneira que eu conduzi, então se eu não tivesse dado essa abertura e esse acolhimento para as pessoas, eu não sei se o resultado teria sido o mesmo. Tá. Não tenho como metrificar isso, né? Mas eu acredito que as minhas características pessoais fizeram muita diferença e me deram visibilidade pelo fato de estar no trio de liderança. É exatamente isso. Você, quando está no trio, você tem o quê? Visibilidade. Isso. Só que isso pode ser bom, Isso. como você fez, mas pode ser ruim. Isso, exatamente. Vai depender daquilo que você vai fazer. Isso. Então, você soube usar dessa visibilidade, né? Fazendo uma coisa legal, né? Desenvolvendo um trabalho legal para eles, se aproximando deles, e aí sim vem o retorno. Isso. Né? Visibilidade, o que é que você fez? Trabalhou sua credibilidade. Isso. E aí vem a rentabilidade. Isso. Me fala um pouquinho sobre a coordenação de crescimento. Certo. Então, eu sou a pessoa, como eu falei, muito das ideias, né? E aí, eu fui convidada pelo presidente atual, ele falou que ele não queria que eu saísse da equipe dele.
Então, que eu ficasse ali como equipe do presidente. E aí ele me sugeriu o cargo de coordenação de crescimento por causa justamente das nossas estratégias que a gente já vinha criando quando eu estava na presidência. Então, pensando muito na questão do engajamento da equipe, né? Que eu trabalhei muito com isso enquanto eu estava como presidente, no engajamento da equipe. E agora, como coordenadora de crescimento, estou seguindo na mesma linha, né? Então, aquela história de, tipo, time que tá ganhando não se mexe, acho que é isso. A gente temos esse desafio, eu não sei se é um desafio de todos os grupos, o crescimento da equipe. Sempre é. Mas crescer com qualidade, né? Sim. Então, essa é a ideia, esse é o propósito da minha função ali na coordenação de crescimento. Proporcionar o crescimento do grupo e fortalecimento dos negócios dos membros, mas trazendo também um número maior de membros para a equipe. E aí eu gosto muito do tema porque eu não vejo outra saída para crescimento se não convidar. Sim. Eu fico igual, falaram ainda agora a frase do Antônio Afonso, igual o Totó, né? Correndo atrás do rabo. Isso. Porque qual a forma de crescer se não convidando? Não tem. Não tem. Não tem como crescer. Porque se a gente não convida, a gente não tem pessoas conhecendo o nosso grupo. Como é que a gente vai aumentar o número de pessoas no nosso grupo se as pessoas não sabem que ele existe? Sim. Acho que é o primeiro ponto. Então, a gente precisa se mostrar, né? Então, trazer convidados para a reunião é isso, é mostrar o grupo. Não adianta ter resultados maravilhosos se só os membros sabem deles, né? Então, acho que esse é um dos desafios, aumentar o número de convidados. Outra coisa é qualificar os convidados, porque nem todo mundo está disposto. Né? Então, a gente também trabalhou muito sobre isso, né? Sobre entender quem são bons convidados para participar da reunião. E até durante um tempo, a gente trabalhava nos momentos de educação com os convidados. Por que faz sentido fazer parte de um grupo BNI, se eles têm as características que a gente espera de membros BNI, porque nem todo mundo tem. Nem todo mundo tem esse perfil givers de esperar, de se doar primeiro para depois ter o seu resultado. Tem muita gente que só quer tirar, receber, e a hora que conseguir o objetivo, vai embora. E não é o nosso objetivo como grupo. Sim. A gente quer pessoas que estejam dispostas a colaborar. Então, as nossas estratégias de crescimento são todas voltadas a qualificar convidados, aumentar o número de convidados e, principalmente, trabalhar com uma estratégia de escassez. Então, ter convidados de atividades semelhantes para despertar nelas se eu não entrar, o meu colega ali entra. Sim. A máxima do BNI valendo, né? Que o BNI é para todo mundo e nem todo mundo é para o BNI. Exatamente. Se você pudesse deixar um recado hoje para os coordenadores de crescimento. Certo. Como que eles fazem para fazer com que a equipe convide? O que é que você diria? Bom, o que eu tenho feito, né, do grupo é desafiar os membros do grupo, né? Então, propor desafios. E aí, para isso serve bastante a parte da gamificação, né? Então, a gente faz meio que jogos no nosso grupo BNI, a gente tem trabalhado dessa forma e tem dado certo. Então, fazer desafios para o dia do convidado focado. Então, escolher especialidades e pensar, todo mundo conhece, o grupo precisa de fotógrafos. Sim. Todo mundo conhece, já fez foto em algum momento, ou já conhece algum nas redes sociais, que já fez pelo menos um orçamento. Se o grupo inteiro se motivar em convidar, a gente vai ter pelo menos lá uns 10 convidados, né? E aí a gente vai atingir a meta de convidados da semana. Então, sempre pensando nisso, a gente faz assim, né? Desafiar os membros a cumprirem uma meta. E aí, depois, todo mundo se beneficia do resultado. Sim, uma equipe que dobra, ela triplica de OPNF. Exatamente. Então, eu acho que é muito válido para os membros essa movimentação de crescimento da equipe, porque enquanto eles dobrarem de membros, né, do quantitativo de membros, eles vão triplicar de negócio fechado. Isso. E outra coisa que eu penso que é bem importante é deixar muito claro ali para a equipe que o objetivo do crescimento, ele é um bem comum. Não estamos querendo crescer o número de membros para atingir uma meta.
existe uma meta porque existem resultados vinculados a essa Sim, meta. Exatamente. Se aumentar o número de membros, todos os membros ganham, porque é uma rede de contatos que aumenta. Isso. Né? E aí a ideia de trazer membros novos não é jamais para prejudicar quem já é membro antigo. Não, Mas muito é pelo sempre. contrário. Exato. É. Sempre para fortalecer Aumentar, ainda mais. Sim. A gente tem números que comprovam, né? Uma equipe, quando ela passa de 30, quando ela passa de 40, quando ela passa de 50, uma equipe que chega a 100 membros, eles fazem o mesmo que uma equipe de 20 faz em um ano. Isso. Não tem como a gente não falar sobre isso, né? Sobre essa Uhum. importância de continuar convidando e crescendo as equipes. Bárbara, muito obrigada por ter vindo, por ter aceito esse convite. Foi maravilhoso ouvir um pouquinho e conhecer mais você. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Para você que nos acompanhou até agora, curte, comenta, compartilha, manda para alguém que você acha que possa fazer diferença na vida dele. E para você que é membro do BNI, lembre-se sempre, crescimento da sua equipe, ela só beneficia o grupo inteiro. Muito obrigada e até o próximo episódio.